Olá, estamos iniciando mais um Pod Ecoar, o podcast da Eco. E esse é o nosso episódio 26º do nosso pod, onde temos um espaço exclusivo para inspirar histórias e inspirar outras mulheres com essas vivências de mulheres incríveis. Hoje, eu estou aqui para agradecer a B Criativa, que é uma empresa com mais de 40 segmentos, onde há mais de 9 anos faz você expressar a verdade da sua empresa e gerando resultados. Eu me chamo Jéssica Murara. Olá, eu sou Tayara Miller. Eu sou Tamara Miller. E nós estamos aqui hoje nesse pod muito importante, porque nós temos a presença e a honra de receber uma mulher incrível. Já é minha xará, e ela, além de ser uma mãe incrível, uma esposa, ela é uma arquiteta muito bem renomada na nossa região. Ela é super experiente e ama o que faz. E hoje ela está aqui para falar um pouco mais e a gente conhecer sobre a Jéssica Guinoato. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Jéssica. Muito bem-vinda, Jéssica. É uma honra tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu fico muito lisonjeada. É realmente, assim, para mim, muito satisfatório estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho da minha história e da minha trajetória com vocês. Ai, nós estamos super curiosas para te conhecer um pouco mais. Já ouvi falar muito bem de você, já ouvi falar sobre a tua carreira e a gente está curiosa hoje para descobrir um pouco mais sobre isso. Então a gente vai começar com um brinde. Isso aí. Vamos lá, isso aí, um As brinde. conexões maravilhosas que a vida nos traz. E é isso o que esse podcast também acaba nos proporcionando, né? Ecoar para muitas mulheres, né? Então vamos lá. Jéssica, pra gente conhecer um pouquinho mais, eu acho que a gente pode começar um pouco de quem é a Jéssica. De onde você vem, como é que é um pouquinho da tua história, da Jéssica talvez na sua infância. Bom, eu sempre fui uma menina muito tímida e eu sou do interior do Paraná, né? Sou nascida em Cascavel, Paraná. E por muitos anos eu nunca me posicionei, assim, eu acho, sabe? E foi na faculdade que eu consegui me posicionar como uma pessoa, como uma profissional, né? Então, assim, depois que eu me formei, as coisas começaram a fluir para mim. Porque eu sempre fui muito tímida, muito retraída, então eu não enxergava, talvez, as oportunidades que a vida estava me apresentando. Então, foi depois que eu fiz a minha faculdade que eu consegui realmente saber quem eu sou, eu acho. E talvez trouxe também um pouco de maturidade. Isso. Como você falou, por algumas oportunidades que você não via. Ou talvez não tinha coragem de se posicionar. Então, na faculdade, foi algo que te conectou para você dizer sim para algumas coisas e se encontrar, né? Como arquiteta, teve algum motivo especial por você ter escolhido essa profissão, a faculdade? Esse é o mais engraçado, né? Não tinha motivo nenhum. Eu fui... diferente, né, de muitas histórias aí que as pessoas contam de profissão. Ah, eu sonhava em ser arquiteta. Ai, quando eu era pequena. Não tive nenhum Nem na sonho. família. Não tinha ninguém na família que fosse arquiteto. Nossa. Foi algo realmente assim... Talvez foi Deus que me colocou nessa profissão. Foi algo assim, bem inusitado mesmo. Eu trabalhei para escolher a profissão. É muito engraçado. Eu escolhi por causa das festas. Pronto, vou me entregar. Ela é tímida, mas ela gosta de uma festa. E nada de timidez hoje, viu? Não, é bem engraçado, porque eu já contei essa história em algumas viagens que a gente faz. E foi realmente, né, por conta disso, né? Besta, né? Adolescente, nova. Jovem. Mas eu trabalhei por eliminatórias primeiro, né? Eu eliminei todas as áreas que não me interessavam. Área de saúde, fui eliminando. Fiquei entre turismo e arquitetura. Então, pensei, arquitetura. Todo mundo falava de arquitetura na cidade, as melhores cervejadas. Tá aí. Eu acho que você escolheu bem. Apesar de que turismo também tem ótimas festas, tá? Porque eu sou formada em turismo. Não trabalho na área do turismo, mas eu sou formada em turismo. E você escolheu pelas festas também? Não. Era por outros motivos, mas as festas vinham de lambuja, assim. É engraçado porque é bem contraditório, né? Mas foi assim que eu me encontrei. Então... Desde que eu comecei a cursar a faculdade, eu comecei a entender um pouco mais. E assim, fui me apaixonando. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. É muito engraçado. Porque assim, se
precisasse parar de trabalhar ou trocar de profissão. Não consigo. Não seria uma opção. Não tem uma opção. Não é uma faculdade fácil, né? Então, assim, muitas pessoas... Eu fui uma que não quis fazer arquitetura por não apenas, né? Mas um dos motivos que pesou na balança foi saber do nível de entrega, do nível de dedicação que você tem que ter para essa faculdade, né? E aí... Foi a eliminatória ali, do dia pra noite, se apaixonou. Mas é ótimo, que legal. Talvez foi pelo motivo errado, mas a escolha foi certa, né? sim. Porque, durante toda a faculdade, você realmente se achou nisso. Sim, com certeza. E como a Tayara estava falando, realmente é muito desgastante a faculdade. Com todo mundo que você conversa, é madrugadas fazendo projeto, é muita dedicação, né? E uma característica minha é isso, eu não desisto. Eu posso começar qualquer coisa, eu vou até o final. Então, assim, eu sou muito determinada. Então, assim, não foi fácil, era madrugadas em claro, fazendo projeto. Tinha que me abdicar das festas. As pessoas me chamavam, Jéssica, vamos que hoje tem tal coisa. Eu não posso, tem que fazer projeto, tem que fazer trabalho para entregar. Então, foi uma escolha, né? Então... Eu acho legal que essa coisa do propósito, quando ele vem de formas inesperadas, né? Então, como você colocou, você escolheu a arquitetura por motivos diversos, que não um sonho, que não o sonho da carreira em si, mas pelas questões ali que estavam na mesa e foi o que você acabou escolhendo. Talvez vamos ver o que vai dar, né? Mas o propósito das coisas, quando a gente se encontra de verdade, é muito difícil a gente desviar, né? Então, eu acho que é isso que talvez também resuma toda a tua trajetória, todo o sucesso que você tem enquanto profissional. Claro, pela característica que você tem enquanto uma pessoa que comentou que não desiste, né? Então, você, de fato, é muito dedicada no que você faz. Mas também esse fato de você ter se encontrado neste lugar que simplesmente apareceu na sua vida por diversas escolhas, mas que te fez ser quem você é hoje, né? Então, isso é muito legal. Em nenhum momento, então, provavelmente, não passou na tua cabeça de desistir, porque se é dedicada, se vai até o fim, nunca passou. Resiliente, né? Nunca desisti de nada. Nunca desisti legal. de nada. Sempre o que eu começo, eu termino, né? Então... Nossa, isso é incrível, né? Porque acredito que a maioria das pessoas é ao contrário. Né? É uma qualidade, não digo rara, mas é difícil de se encontrar. Alguém que é tão determinada, tão focada e resiliente. Então, já parabéns por essa decisão, né? Como a gente comentou. Nada é por acaso. Talvez você escolheu naquela época, por ser jovem, de ter pensado isso na tua decisão, de ter influenciado. Mas, na verdade, nada foi por acaso. Senão você não estaria aqui hoje, né? Tu começou a atuar lá mesmo no Paraná? Tu estudou lá no Paraná? Eu estudei no Paraná e eu me formei. E eu trabalhava numa empresa de indústria de móveis de interiores, né? Que legal. Trabalhei na Florence. Olha só. Sim, então, trabalhei lá mais de um ano, acho que em torno de uns 2 anos eu trabalhei. Então, eu trabalhei no meu último ano de faculdade e depois mais um ano formada. Que legal. E aí também, a gente trabalhava muito com interiores, né? De alto padrão. Então, aí você já vai adquirindo uma experiência, né? Em como atender o alto padrão, que é o meu público hoje. E, assim, o mais legal é que eu decidi sair um pouco da minha zona de conforto. Então, eu fui morar fora do país. Eu morei em Nova York. E aí, eu fui morar fora e eu consegui um emprego na área também lá. Que legal. Você foi com esse objetivo? Ou... Eu fui com o objetivo de trabalhar, de procurar alguma coisa na minha área. Mas foi tudo muito rápido. E aí, eu consegui trabalhar no escritório de arquitetura lá. Que legal. Uau, que massa. E aí, foi uma experiência... Muito diferente. Muito diferente. Muito, completamente, né? Muito diferente. Porque lá nós trabalhávamos com polegadas e pés. Então, já muda a unidade de medidas. E todo o método construtivo também. Esse escritório que tu trabalhou, ele era mais voltado para arquitetura mesmo ou interiores? Mais arquitetura. Era um escritório grande, eles faziam muitas obras públicas, trabalhavam com licitação. Então, na época, a gente estava trabalhando com corpo de bombeiros, né? E eles estavam fazendo todas as reformas das unidades, né? Que em Nova York são muitas, né? Que é igual nos filmes. É igualzinho nos filmes. Então, eles estavam fazendo adaptação
dos vestiários, porque antes era só homens que trabalhavam, e aí, com a mudança, né, eles estavam tendo mulheres trabalhando, então a gente tinha que adaptar os vestiários para receber as mulheres. Então, era toda a área de várias unidades, né, que a gente estava atendendo. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano também. Que legal. Não queria desistir. Mas, assim, coloquei uma meta, 1 ano. Então, cravei 1 ano e aí eu voltei. Tava com saudade daqui ou, assim, pensou em talvez permanecer lá? Eu pergunto porque, às vezes, existe, depois de ter essa experiência, né, uma dúvida de continuar ou voltar, ou é a saudade já que bate e tava louca pra voltar? Como é que foi esse finalzinho, só de curiosa aqui que eu tô? É sempre uma dúvida, né? Quando a gente larga tudo pra viver uma aventura em outro lugar, você tá num país diferente, eu não sei se alguém de vocês já morou fora. Sim. Eu tive uma experiência semelhante, mas... só que eu não ia voltar. Mas é bem isso, né? Você tá num lugar diferente, uma cultura diferente, longe da família. É difícil, não é nada sabe? zona de conforto, não né? É Na nada verdade zona é de essa. Conforto. É total desconforto. A não ser, né? Eu digo, muitas pessoas que eu conheço que casaram, conheceram, né? Isso. Daí continua a vida, né? Família, e aí né? construíram a família. Mas se não, é total desconforto. Então, eu decidi voltar porque eu entrei, né, no homesick, né, que fala. Saudades de casa, saudades dos meus vínculos aqui, os amigos. Isso começou a ficar mais alto, né? Ele começou a valer mais a pena e viver isso do que estar lá. Isso. E é claro que eu me perguntei, nossa, milhões de vezes. Vou estar largando um emprego aqui, né, o qual eu ganho bem, para voltar para o Brasil, sendo que eu não sei o que vai ser, né? Mas eu pensei, não, vai dar tudo certo. Eu vou estar voltando com um currículo incrível. Eu trabalhei fora, né? E voltei determinada que as coisas iam fluir, né? Mas... Eu fiquei curiosa, assim. Não sou arquiteta, né? Não entendo sobre isso. Mas se alguém da área estiver assistindo, ou talvez uma mulher que pense em ter a oportunidade de estudar ou trabalhar alguma coisa da sua profissão lá fora, também vai servir como um incentivo, né? O que você fazia lá nesse teu trabalho, ou nesse projeto, no dia a dia, que você achou, assim, que era mais incrível? O mais, talvez até raro ou não convencional do que a gente faz no Brasil, na tua área, da tua profissão. O que te lembra ou te marcou? Olha, eu acho que tudo é incrível quando você tá morando fora. Tudo é uma experiência nova, né? Então, eu só pelo fato de eu morar em Nova York, eu acordava de manhã e andava pelas ruas, parecia que tava numa cena de filme. Então, assim, eu vivenciei, assim, tudo que eu fazia lá pra mim era incrível. Era andar de metrô, era sentar pra almoçar uma salada na praça, olhando para aquela cidade bonita. E o trabalho, para mim, foi, assim, um marco muito grande. Porque, assim, não só o trabalho, mas também a minha vida pessoal. Porque eu acho que eu era muito dependente, sabe? Eu morava ainda com a minha mãe, eu era ainda sustentada pela minha mãe. Isso divide mais. Entende? E um ano é bastante tempo numa cidade, sem referência, né? Sim. Mundial, e aí, imagina. quando você sai de casa, que seja Nova York ou qualquer outro lugar, é só você e você, né? Então, para mim, assim, foi um marco muito grande, porque além de eu me encontrar mais na minha profissão, eu descobri que eu era independente e que eu podia alcançar o que eu quisesse, né? Então, assim, voltado para o trabalho, tudo que eu fiz lá para mim foi incrível. As conexões, aprendi, falava inglês, atendia as pessoas, né? Conhecia histórias diferentes. E você teve que se moldar muito, né? Além dessa questão da dependência da casa dos pais, acho que o molde de inserir num ambiente totalmente diferente, num idioma diferente, num escritório, o trabalho em si voltado ao objetivo da empresa, você teve que se moldar muito. Então, eu imagino o quanto a dificuldade que é isso para alguém que morava com os pais. Sim, né? Com Imagina. certeza. Foi assim, realmente, sair da zona de conforto. E tanto que depois, quando eu voltei, eu não consegui mais ficar na casa da minha mãe, né? E aí foi aí que eu decidi vir pra Santa Catarina. Visão. Esse era o pulo que eu queria dar. Eu falei, como é que tu saiu de Paraná pra Nova York e veio pra Santa Catarina? Pois é, foi aí que eu decidi vir pra cá.
Então, eu escolhi... Assim, ó, eu voltei... Por eliminatórias. Pro Paraná. Eliminatórias. Santa Catarina sem festa. Não. Aí já não era mais essa cabeça. Daí já era... Já tinha mudado. Não, mas é engraçado. É engraçada essa história, né? Mas eu voltei e assim como todo mundo que mora fora se pergunta se está fazendo a escolha certa, né? É uma visão muito grande de mundo, né? Sim, porque a partir do momento que você tá lá e você tem um mundo todo para explorar, com muito mais facilidades que a gente tem aqui no Brasil, aí você se pergunta, volto? Não volto? Ou aí, se eu voltar e nada dar certo, eu sei que eu posso voltar de novo, né? Eu só pensava isso, se eu voltar, não conseguir trabalho, não dá certo, eu compro a passagem e volto. Já tenho os contatos, já tenho tudo. Verdade, Tanto que eu saí do escritório que eu trabalhava e o meu chefe, ele não encontrou uma outra pessoa e eu fiquei fazendo ainda alguns trabalhos para ele em home office, do Brasil. via remoto para ele. Até ele encontrar. Eu acho que foram aí uns 5 meses que eu fiquei trabalhando para ele olha que remotamente. Hoje eu vejo que isso até está sendo mais divulgado aqui no Brasil, essas ofertas de fazer daqui projetos para fora, né, ser remunerado em dólar, euro, enfim, que era uma prática não tão, ao menos para mim, não era tão publicado. Hoje em dia eu vejo pessoas dando curso para aprender como fazer projeto para esse período que tu fez, né, entregando os projetos lá para eles. E aí, podemos seguir um pouquinho, então? Sim. Quando tu voltou pro Brasil, ficou ali um tempo com os pais, mas daí não era mais aquilo, né? Queria a tua independência. E aí, por qual motivo tu escolheu Santa Catarina? Saiu do Paraná e veio direto para Balneário? Como é que foi? Não, eu escolhi... Na verdade, primeiro eu vim para cá visitar uma amiga da minha irmã, porque também não tenho... parentesco aqui, diferente de muitas pessoas que vêm morar pra cá, né? Não tenho parentesco, não conhecia ninguém. E a minha irmã tinha uma amiga que morava aqui. E quando eu voltei, eu acho que eu fiquei 3 meses em Cascavel. E eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu tinha vivido um mundo... No interior do Paraná. E aí, quando eu voltei, eu cheguei na minha roda de amigos. Seu ciclo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Os mesmos assuntos. Eu fiquei 1 ano fora, as pessoas com os mesmos assuntos, né? E eu falei, não, eu preciso algo novo, preciso expandir. Então, eu sabia que aqui estava em uma crescente muito grande, né? Aí, minha irmã, tem uma irmã mais velha, falei, ó, você tem uma amiga que mora lá, vamos pegar o carro, vamos lá visitar ela, avisa que a gente tá indo, porque ela já tinha convidado várias vezes, né? E ela morava em Itapema. Falei, vamos pra lá e eu quero ver novas possibilidades, né? E foi assim, a gente veio visitar ela e ela ainda tinha um amigo na casa dela que tinha contratado um arquiteto para fazer um projeto. Olha só, coisas. E ele tava mostrando, era uma pousada, mas ele mostrou o projeto, parecia uma igreja, tava horrível. Nossa! Eu falei, meu Deus. Você falou, peraí, que Nova York me ensinou alguma coisa. Mas assim, olha, e ele reclamando. Isso, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Isso a gente vê muito, né? Não sei você que trabalha na área, mas as pessoas... Elas contratam profissionais que às vezes não estão qualificados e elas não gostam do resultado, né? Isso não acontece comigo. Se o cliente não gostou, eu fico fazendo até ele gostar. Ele não pode sair sem gostar, imagina. E aí ele tava, né, reclamando que tava feio. Falei, não, peraí, deixa eu resolvo isso aqui pra ti. Falei assim, eu faço pra ti sem compromisso. Se tu não gostar, tu não paga, não precisa me pagar. Aí foi uma oportunidade, né? Então, eu fiz o projeto para ele gostou. Aí eu voltei, porque eu não estava preparada para vir, né? Sim, estava só analisando. Né? Vendi o projeto, não ia executar. E aí, passou um tempo, ele me chamou de novo. Jéssica, eu preciso fazer uma reforma. Como são as coisas, né? Preciso fazer uma reforma. Daí eu falei, opa, agora é o pulo do gato, né? Falei, agora eu não vou ficar executando a oportunidade. À distância, ou vou ficar aqui onde eu não quero. Mas foi coisa de 1 mês, assim. Foi muito rápido. E então, aí eu falei assim, não, então eu vou me mudar pra lá. Corajosa essa ousada, diria ousada e corajosa. Sim, eu destemida. Bem no fim deu tudo errado com esse cliente. O cliente não executou, não me pagou esse último projeto. Mas você veio, né? A ideia, a oportunidade. Mas me trouxe.
Eu sempre Pelo falo, motivo assim, errado, ó. Mas são coisas assim, né, que acontecem. Claro, Deus escreve certo por linhas tortas, é né? isso. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender. Os caminhos, os motivos, o porquê. Mas é ali, Deus Depois de um agindo tempo, com as ele vai mãozinhas, agindo. E depois você fala, opa, olha só, isso era um presente, não era um problema, não é, né? Sim, foi exatamente assim. Foi ótimo pra mim, né? Hoje eu amo Santa Catarina. Tu tá há quanto tempo aqui? Eu tô 10 anos. 10 anos? 10 anos. Então eu calculei errado. Eu falei 10 anos, né? A Jéssica, que não te conhecia, acertou. Porque, pelos meus cálculos, eu te conheci há 7 anos. Mas foi um cálculo, assim, bem de quem não memoriza datas, né? Mas eu lembro perfeitamente, o que me chamou a atenção e foi muito legal. Eu trabalhava na Florence nessa época, até não sabia. Por isso que tu gosta tanto. É que eu acho que a gente pode pedir pra Florence patrocinar a gente, né? Porque o que eu já falei da Florence aqui não é pouco. E nós estávamos num evento de lançamento de showroom, alguma coisa assim. E eu já estava um bom tempo na loja, então eu estava com muitos arquitetos lá que eu atendia, né? Mas eu lembro de você perfeitamente e tu tinhas dito que recém tinhas chego, então era importante estar conhecendo os fornecedores, os lojistas, assim, desse mesmo jeito, toda querida e cativante e tal. E infelizmente eu não consegui te dar a atenção que eu desejaria, que eu desejava, né? Porque eu estava lá tendo que dar atenção para todos aqueles arquitetos que eu atendia e foi a partir deste momento que essa fala tua me chamou a atenção, que eu comecei a te seguir. Desde então, eu acompanho todo o teu processo. E é encantador ver o teu crescimento, a tua dedicação. Eu sou super fã do teu trabalho. Se fosse assim, eu tava pensando, se fosse para Você contratar alguém. Eu te contrataria com certeza, não só pelo bom gosto, mas pelo teu visível e explícito comprometimento, de dedicação, que são coisas que quem trabalha nessa área sabe que é fundamental, sabe que é essencial para um bom resultado, né? Organização, tem que ir até o final. E que não é comum, né? Não é comum. Então, até aproveitando esse gancho, e com o que tu falaste antes, de pegar quantas e quantas vezes eu não peguei projeto com falhas ali, assim, também às vezes cliente que fez assustava. e não gostou. Isso daí do Saiu cliente querer né? assim, contornar o profissional que ele contratou para fazer do jeito que ele queria, porque não estava ou se sentindo bem de falar pro profissional, mas aí assim, o profissional às vezes fazia questão de ter aquela assinatura dele, enfim, N situações ali, né? Mas o que eu realmente gostaria de falar e dar ênfase é a esse momento, a esse episódio que eu te conheci. Desde então, acompanhei tua carreira até hoje, né? Hoje te considero uma das renomadas aqui, não só da nossa região, mas assim, tá lá no top, né? E é muito legal ver, né? Que um dia tu chegou dizendo, eu sou nova aqui, e hoje tu aí ganhando premiações o tempo inteiro. Então, parabéns antes de mais nada. E muito obrigada aqui no meio do podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Ai, que bom. Fico bem feliz. Nossa. E fico até emocionada, né? Porque realmente é uma trajetória, né? Eu nem imaginava que eu ia chegar aqui e as coisas iam acontecer. Mas se a gente pode dar um conselho, né? Talvez para quem tá começando. Por favor, sim. Né? Para quem tá começando é não desistir, é ser comprometido. Ser comprometido, fazer com amor, fazer o que gosta, né? Que eu acho que é isso que me ajudou muito. Eu sempre fui, desde pequena. Desde pequena, eu olhava a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, ela só queria saber de namorado. Eu olhava pra ela, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu falava assim pra ela, eu não vou namorar. Eu quero trabalhar. Eu falava assim, eu quero trabalhar, eu quero ter uma profissão e trabalhar. Eu não vou sair por aí namorando. Então, assim, eu sempre tive, né, um foco. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ter foco é saber onde quer chegar. Então, assim, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Hoje eu tô aqui, eu quero chegar em outro patamar ainda, né? Não tô no topo ainda. Eu gostaria, mas pra mim eu não tô no topo ainda. Eu tenho muito ainda isso que eu acho evoluir, que faz... sabe? Se hoje eu digo, né, tá no topo...
tu tá aqui é porque com certeza tu já tá vendo lá na frente, já, né? a caminhada, Eu né? acho Acho que que é uma quem tá na característica caminhada- de quem cresce assim de forma tão exponencial tá vendo mais ainda Sim, porque mais na lá na verdade a frente. gente sempre tem que estar crescendo. Porque se a gente Sim. não tá crescendo, ou a gente tá parado ou a gente tá retrocedendo. E a gente sempre tem que ir atrás do próximo nível, né? Então, quem tá na caminhada, na sua profissão, e chegou aonde chegou, sempre tá enxergando o próximo passo, o próximo nível, e tá se preparando para isso, né? Ô, Jéssica, agora assim, ó. Tu até então, segundo o que foi relatado até agora, tu não tinhas o teu escritório. Tu já tinha sido funcionária lá daquele escritório, da Florence e tudo mais. Como é que foi? Em que momento que tu decidiu abrir o teu espaço? Porque hoje tu tens o teu espaço e não é fácil ter um espaço, assim, pra chamar E aproveitando de seu, também, né? é de onde ela parou, né? Porque você falou que veio e deu tudo errado. Isso, Como é que deu tudo errado e isso. parou no escritório? Da onde boa essa continuidade, esse começo aqui até Isso, chegar no teu espaço. Então, deu tudo errado com aquele cliente. Enfim, eu já estava morando aqui, né? Eu consegui me manter com o meu salário que eu recebia em dólar, né? que E a chique. gente estava numa época muito boa, Ótimo. porque o dólar estava alto. E aí eu tava naquele impasse. Aí meu dinheiro estava acabando. Aí o meu ex-chefe, falou que ele já tinha contratado outra pessoa, eu não ia precisar mais fazer. Eu falei, meu Deus. Aí minhas economias foram acabando. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu entrei num impasse. Volto para Cascavel, volto para os Estados Unidos. O que eu faço, né? Mas nunca desistia. O que eu comecei a fazer? Projetava sem ter cliente. Nossa. Sim, já Né? escutei, já algumas Projetava pessoas sem ter fazem cliente. isso, legal. Então, ficava ali fazendo os renders, as imagens no meu Instagram, publicando. E aí veio uma cliente minha, porque assim, eu não tive muita atuação em Cascavel. Eu tive alguns clientes que eu fiz, muito engraçado, porque amigos, a maioria amigos. Eu tinha até amigas formadas em arquitetura que me pediam, que não trabalhavam na área, que me pediam para fazer projeto para elas. Então eu tinha o meu personal da academia, aí tinha uma menina que o personal indicou. Eu tinha, assim, uns clientes que eu trabalhei logo depois que eu me formei, enquanto eu trabalhava na Florence, fazia esses projetos por fora. E aí, o que foi engraçado, porque eu estava postando esses projetos aqui, e uma dessas clientes que eu tinha feito um projeto, ela estava tentando falar comigo. E eu tinha excluído meu Facebook, estava naquela fase meio deprê, tinha excluído o Facebook. E eu reativei ele para postar as imagens. E aí, nisso, fazia uns 2 ou 3 dias que ela tinha mandado uma mensagem para mim. Jéssica, eu comprei um apartamento, eu preciso que você faça a reforma para mim. Mais ou menos assim, sabe? E ela era de uma cidade vizinha de Cascavel. Aí eu falei, meu Deus do céu, que sorte, tava precisando de dinheiro. É esse agora. Bendito dia de reativar o Facebook, Facebook, quando hein? você não tá Olha muito bem. só. É aquele momento assim, que às vezes a gente não tá numa fase legal da vida, daí exclui tudo porque não quer que ninguém veja. Exatamente. Então, ó, sempre há uma oportunidade no escuro, no fim do túnel. Não, exatamente. E assim, para nós hoje, né, as redes sociais, ela é muito importante. Sim. Né? Com certeza. Eu confesso que às vezes eu queria, até hoje eu tenho vontade de excluir o meu Instagram, porque o Facebook eu tenho, mas não abro. Mas eu queria, às vezes, sumir, Sim, assim, pelo porque às tempo, vezes né? a gente perde muito tempo, só que é necessário, né? Para nossa profissão é necessário. Então, foi muito engraçado, porque ela me chamou e aí eu comecei a fazer o projeto dela. Falei, eu tô morando fora, eu posso fazer à distância, aí só não executo. E aí foram acontecendo algumas coisas aqui pra mim. Ela foi indicando, foi vindo outros clientes. Não, dela não. Mas foram acontecendo as coisas Foram vendo. aqui. Que daí tu foi Aqui. conhecendo pessoas aqui, indo nas porque lojas. daí foi fluindo as coisas. E aí eu fiz um projeto para uma rede de cafeterias. E aí, como era uma rede de cafeterias que ficava, né, dentro de supermercados, aí eu fui conhecendo as pessoas. Fazendo E aí, conexões. Sim, foi fluindo. Então, hoje, né, a maioria dos meus clientes é indicação, né? Por mais que eu tenha o meu escritório, né? Falando do escritório um pouco, que até ela perguntou,
o que foi o escritório para mim? O escritório para mim foi um grande marco, né? Um grande sonho que eu realizei. Porque quem é informal, quem trabalha em home office, sabe como é. Você tem um cliente, você quer mostrar o projeto, tem que marcar numa cafeteria, né? Não é aquela coisa, parece que tu não passa confiança, né? Mas eu falava, não, tá tudo certo, o grande momento vai chegar. E assim, eu nunca atropelei os pés pelas mãos. Eu nunca, por mais assim, tinha um sonho de ter um escritório? Tinha. Mas eu não ia tirar dinheiro da onde não tinha ou gastar sem poder para fazer algo que talvez não ia me trazer retorno. Porque hoje o escritório, ele não traz dinheiro. O que traz dinheiro sou eu, né? A minha capacidade, o meu talento. O escritório, ele passa confiança para os meus clientes. Sim. Mas assim, ó, para dizer assim que bate cliente lá na porta, já aconteceu. Acontece, né? Mas é raro. Porque assim, hoje é tudo indicação, né? Então, assim, é um marco para mim. Não é fácil hoje ter escritório. É custo. É um ponto fixo, né? É um ponto fixo que me gera custo. Né, eu tenho funcionários, trabalho com carteira assinada. Eu faço tudo muito direitinho, né? Contrato com carteira assinada. Então, assim, todo mês é custo. Então, antes, quando eu trabalhava em home office, entrava e era só meu, né? Hoje entra, cobre custos. Se sobra, a gente administra. Administra ou investe, né? Ou guarda, né? Então, é assim que eu tenho trabalhado hoje. Mas tudo isso eu venho aprendendo e eu ainda estou aprendendo. Sim. Porque a gente não sai da faculdade aprendendo a administrar uma empresa. Ixi, a gente não sai da faculdade. Olha, eu não fiz certeza. arquitetura, né? Mas ali a gente está numa área... Eu, como designer de interiores... e quem atua com arquitetura de interiores, então a gente atua de uma forma muito próxima. E eu sei que a arquitetura não ensina, assim como o design não ensina a gente a lidar não só com essa gestão, mas também com o ser humano, né? Porque, assim, uma coisa é tu fazer o projeto, outra coisa é tu lidar com expectativas, não só do cliente como do fornecedor. É um tanto, tinha que ter uma disciplina saúde mental, né? Nessas áreas. Agora, continuando ali do escritório, então tu, desde, não digo sempre, mas assim, em algum momento nasceu a vontade de abrir um escritório. E aí tu só foi esperando o momento ideal, que pelo que eu entendi estava um pouco correlacionado com o financeiro, né? Tu ter, assim, esse respaldo e sentir não só isso, mas também o momento ideal. Aí tu foi lá e abriu. Foi amadurecendo, foi olhando o lugar, foi lá e abriu. Teve algum tipo de frio na barriga? Ou foi assim, tudo fluido, destemido? Como até então tu estás contando que é tudo na tua vida. Sim. É engraçado, né? Porque assim, eu sempre quis, né, ter um escritório. E nos últimos anos, com o aumento, né, do volume de projetos, eu tava sentindo mais essa necessidade. Porque eu precisava ter pessoas trabalhando para mim. Então, eu tinha uma estagiária na época que trabalhava comigo, mas ela trabalhava em home office. Então, muitas vezes eu não conseguia controlar. Comunicação também. Me comunicar muito bem com ela, né? E aí, antes de abrir o escritório, eu tinha feito 2 contratações. Porque eu queria também elevar o meu padrão de obra com clientes. E eu estava testando uma ferramenta nova, que era contratar uma engenheira para acompanhar as minhas obras. Então, eu tinha recém-contratado uma engenheira para acompanhar as obras. E eu tinha mais uma arquiteta, que daí eu dispensei a estagiária, porque eu queria alguém full-time. E eu tinha contratado uma arquiteta para me ajudar com os projetos. E ela era de Brusque, ela trabalhava em home office, então estava tudo certo. Só que eu não estava... Uma ficava nas obras e a outra ficava em casa trabalhando, né? E aí foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso ter meu espaço. Eu preciso ter meu espaço, já deu, né? Aí eu comecei a procurar salas. Aí eu vi que eu tinha, né, um dinheiro guardado que eu podia fazer, né? E aí eu comecei a procurar salas. E aí foi que deu frio na barriga, porque daí eu olhei uma sala, era uma sala boa, mas não era numa região que eu gostava, só que eu tava ansiosa.
Tava ansiosa, né? E aí tem o meu marido por trás disso, né? Que a gente não falou dele ainda. Vai ficar triste. Queremos saber. A gente tem que saber qual parte que ele entrou, teu marido. Ai, meu Deus, vai dar tempo de falar tudo. Vai. O meu marido, ele... Vamos voltar lá atrás, então. O meu marido fazia quase 1 ano que eu tava aqui. E eu tava trabalhando, fazendo esses projetos fora, né? E não tava fazendo projeto aqui ainda. Eu fiquei um tempo até engatar os projetos aqui. E eu conheci o meu marido, né? A gente se conheceu na praia, em Taquaras, né? Graças a Bywall, que eu fazia academia lá. E ele tinha um amigo dele que malhava lá, ele morava em Balneário, e daí eu fui fazer escalada e chamaram ele um dia para fazer escalada. E aí a gente se conheceu na praia, através desse amigo, e foi assim, foi amor à primeira vista. Foi muito legal, assim, porque ele, para mim, ele é um grande mentor, ele é um empresário, assim, com muita experiência na área, sabe? Então, eu acho que eu devo muito da minha profissão a ele. Ele fala que é o meu talento, mas talvez essa expertise empresarial dele por trás de tudo e sempre me apoiando ou me dizendo, agora é a hora. Ó, Jéssica, agora não. Ai, que sabe? legal. Então, assim, eu sempre usei muito ele como meu mentor. E ele que me falou. Ele sempre falava, quando eu queria o escritório, Jéssica, agora não é a hora. Espera que na hora certa. E quando ele viu que realmente era a hora, ele falou, Jéssica, agora é a hora. Né? Então, foi assim que ele entra, né, aqui no podcast. Mas por trás, né, de todo o meu início, eu sei que foi a ele. Porque foi muito engraçado. Ele ia te orientando na parte empresarial, Sim, né? porque Não com o teu talento. Teu talento você continua e já tinha desde a faculdade, antes, na verdade. Mas eu acho, assim, que quando a gente tá bem conosco mesmo, sabe? Quando a gente tá feliz. Na plenitude. Pleno, as coisas acontecem. É verdade. E foi assim, porque eu tava, né, digo assim, tava lá com o banco me cobrando, não, mas com a minha conta no vermelho, fazendo os projetos por fora, desesperada, e quando eu conheci ele, as coisas começaram a fluir. Então, acho que quando realmente eu encontrei a plenitude, os projetos começaram a aparecer aqui. Eu não queria ficar fazendo projeto fora. Claro. Porque, assim, para mim, o executar é o mais importante do que projetar. Tem muita gente que não gosta de executar obras. Tem gente que faz só projeto online. Eu falo, tudo bem, pode dar dinheiro fazer projeto online, mas eu gosto de executar. Porque não adianta nada eu fazer um projeto lindo, maravilhoso e não ver ele sair do papel. Eu fico com os meus renders que eu fazia antes de né? Então, assim, para mim, o executar é muito importante. Então, fez todo sentido começar a fazer projetos aqui. E foi logo que eu conheci ele. Foi quando eu conheci ele que as coisas começaram a fluir. Eu falo, esses dias eu agradeci ele. Eu falei assim, às vezes a gente não agradece. A gente esquece. A gente vai vivendo a vida como se tivesse tudo normal. Mas não é. E até esses tempos atrás também, eu postei uma foto no meu Instagram, não sei se tu viu, que tu me acompanha. Sim. Que eu postei uma foto de eu na frente do meu escritório, né, com papel pardo. Muito legal. E eu escrevi assim, por muito tempo essa foto estava guardada no meu rolo da câmera e eu não postei aqui. Porque talvez eu não soube reconhecer o meu próprio começo. Porque o que eu pensava? Tudo bem, eu fiz um escritório, eu fiz uma inauguração, chamei os meus clientes. Mas eu não queria que as pessoas vissem como assim, a Jéssica abriu o escritório agora. Não, eu tô aqui desde 2017, né? Não 2023 que eu abri meu escritório. Então eu pensei, não vou ficar postando muita coisa, senão vão achar que sou uma arquiteta nova aqui, não sei, né? Julgamento. Então, assim, guardei aquela foto ali no rolo da câmera e não agradeci por aquela conquista, que foi um começo, né? Um começo de um ponto, de um lugar, de uma nova etapa, né? Exato, Marco. E até esses dias também, tava pensando assim, e agradeci meu marido. Eu falei, nossa, obrigada. Falei, porque ele que me apresentou o cara da cafeteria. Ele tomava café lá, e ele tem muito do comercial, e ele... vocês precisam reformar isso aqui. E foi assim, sabe? Então, assim, obrigada, né, pra ele, pro meu marido, Guilherme, que me ajudou, assim, a impulsionar e sempre esteve por trás, né, de toda a parte empresarial. Soube me dizer quando era a hora de abrir o escritório, quando era a hora,
né? De dar o próximo passo. Um brinde ao né? Guilherme, que brinde ao apoiou essa Guilherme. mulher maravilhosa. É muito legal o que tu compartilhastes, né? Como é importante a gente ter alguém do lado nos apoiando, ainda mais num ambiente novo, né? E que te transmite essa segurança e que não só te segura, como também te Sim. impulsiona. Que legal, parabéns para vocês, né? Vocês, é. E é aquilo que eu tava falando anteriormente, a frequência que a gente emite. É. A partir do momento que eu tava frustrada, tava preocupada se ia dar certo, se não ia, as coisas não fluíam. Quando eu conheci ele, que eu realmente tava plena, tranquila, Apaixonada. e as coisas foram acontecendo. E até hoje eu me percebo, às vezes, nesse modo, né? Às vezes eu entro numa frequência, às vezes a gente pega um projeto que dá problema, ou o cliente muito detalhista, exigente. E a gente entra naquela frequência, né? Isso. Aí você fica, ai meu Deus, vai dar tudo errado. Ou por algo de uma necessidade, né? A gente foca naquilo. Sim, né? Então, realmente, às vezes a gente tem que mudar essa frequência. Essa é uma pergunta bem interessante, porque é um senso comum falar o quão... até se faz piada do quanto que o arquiteto trabalha, que vira à noite, desde a faculdade, né? Muitas vezes que é difícil cobrar o valor que se considera justo, porque o cliente se assusta, mas também ele não tem ideia da demanda que é, né? Tu também comentaste sobre o teu posicionamento, não só na época lá em que tu entrou na faculdade e começou a se posicionar, mas também o posicionamento do público que tu atende, que tu falastes que é o público de alto padrão. Acho que eu misturei duas perguntas aqui numa só, mas eu vou fazer a primeira nessa última linha de raciocínio aqui do posicionamento do público de alto padrão. Desde sempre tu quis atender esse público. O que tu mudou para atingir esse público? Por que desse público aconteceu? Como é que é o teu posicionamento para alcançar esse objetivo? Eu acho assim que o público de alto padrão é o sonho de todo arquiteto. Sim. Porque é aquele cliente, né, que vai querer investir e vai deixar você usar a tua criatividade, não vai te limitar. Sim. Né? Financeiramente falando e do ponto de criativo também, da criatividade, né? Mas assim, quando eu digo também alto padrão, eu não quero generalizar que eu atenda só alto padrão. Sim. Não quero. Eu sou uma arquiteta de alto padrão. Foi uns 2 anos atrás, um cliente que eu já tinha feito projeto para ele. Eu tinha feito um projeto muito legal. E ele me chamou. Ele ia fazer uma clínica e ele me chamou. E não era porque ele não podia pagar o valor que eu tinha cobrado. Era porque ele não queria gastar na época naquela clínica. Né? Fazer uma clínica, não quero gastar tanto. E aí, tudo bem. Eu sabia, né? Meu potencial do que eu podia fazer, eu não insisti, eu falei, tudo bem. E ele procurou outras empresas para fazer o projeto, mas era uma clínica pequena, ela tinha 30 metros quadrados e ele tinha que ter recepção, sala de atendimento, várias coisas numa clínica de 30 metros quadrados. E quando ele buscou os profissionais eles não conseguiram trazer a solução que ele queria. E ele voltou para mim de volta. Ele falou, Jéssica, vamos fazer contigo, sei que vai dar certo. E foi aí que, né, eu pude mostrar para ele que realmente o meu preço valia. E eu consigo trazer isso, assim, com uma facilidade muito grande, assim, de resolver. E também não é só você falou do conhecimento técnico, mas é a experiência. Porque tudo isso é o que a Jéssica é. Sim. E ninguém é igual. Exatamente. Exatamente. Então, voltando, né, à tua pergunta, que é se eu sempre quis atender esse público. Se tu sempre quis atender ou se tu teve que se moldar para atrair esse público, que nem a gente conversou também ali sobre a internet, né? Que a gente se posiciona ali. Posicionamento versus o teu público. Eu acho sim, né? Que eu sempre quis atender esse público. Porque é um público que fecha aquilo que tu tá cobrando. Não precisa ficar... Se justificando. Você não precisa... também você trabalha pelo justo, né? Trabalha pelo justo. Mas eu também atendo clientes que não são de alto padrão, por exemplo. Ano passado, eu fiz um apartamento em Itapema, uma cliente que não queria investir muito, veio até mim.
eu fiz um apartamento, frente mar, um apartamento ótimo, antigo, mas ela não queria gastar. Ela falou, apartamento que eu viajo, veio passar férias, e eu consegui fazer um projeto para ela com baixíssimo custo. Mas por quê? Porque a gente traz o conhecimento, a gente sabe aonde vale a pena investir, onde não precisa investir, né? Onde pode dar uma economizada. Então, assim, de novo, voltando, porque acho que eu só tô me enrolando aqui. Não, você tá explicando. É que a pergunta, ela é bem, na verdade, ela é bem complexa, assim, né? Tem várias vertentes. Isso. Ou talvez seja, a colocação da pergunta seja assim, como que você chegou nesse público? Como eu cheguei Né? nesse público. É algo intencional? Sim. Ou foi algo que surgiu? Né? Acho que Pode ser essa. Porque, como tu disse, né? São muitas vertentes que a gente pode contextualizar. Sim, então, vamos pegar um gancho desse pra gente conseguir fechar essa... Sim, aí eu dei, né, as duas, né, dois exemplos, né, de clientes diferentes, né? Mas eu acho que eu me posicionei também. Meu Instagram, eu tenho até, assim, às vezes eu olho ele e eu falo, meu Deus, meu Instagram às vezes não parece que é da Jéssica. Deixa eu olhar. Não parece que é da Jéssica Guenoato, parece que é da Jéssica Arquiteta, sabe? Entendi. Então, assim, eu acho assim, por muitos anos, eu me posicionei como a Jéssica Arquiteta. E aí, quando alguém me pergunta quem é a Jéssica Guenoato, Jéssica Pessoa, às vezes eu não sei responder. E é bem interessante. Tá tão isso, fundido, né? Isso. Às vezes a gente se funde tanto aquilo que a Sim. gente faz, que quando alguém pergunta quem é, e a gente já coloca a nossa profissão na frente. Isso. E é super Entendeu? normal. É normal. Quem é a Tamara? Sou investidora financeira. Quem é a Jéssica? Tenho clínicas Dentista, odontológicas. A gente se define muito Sim. pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem, às vezes, né? Como o exemplo da clínica. Deixa eu... Pode perguntar, que eu não paro de perguntar. Pode perguntar. Não, tu pegou o fôlego, vai, pergunta. muito legal. É que eu queria aproveitar. É que eu já tinha uma pergunta que eu queria fazer lá atrás. E agora que você falou desse posicionamento mesmo, né? Enquanto Jéssica, que às vezes você se confunde no Instagram. Poxa, nem parece que é você, assim, enquanto pessoa, né? Porque tá ali tanto só o profissional que talvez tu sinta a falta de mostrar um pouco do teu lado pessoal, né? E eu vou fundir, acho que 2 perguntinhas ali. Enfim, aí a gente talvez entre um pouco mais nessa parte da família em si, né? Porque quando você falou dessa parte de você ser sempre muito dedicada, de sempre ir até o fim, e etc. Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu sei que tu tem um filhinho, o Paco, né? Lindo. Porque eu também te acompanho. e assim, eu fico pensando que muitas vezes essa característica de ser tão determinada muitas vezes vem um pouco da educação, né? Do que a gente vê em casa, dos exemplos que a gente tem, esse tipo de coisa. E você hoje, enquanto mãe também, eu fiquei pensando o quanto você é um exemplo pro teu filho, né? E o quanto isso se funde dentro do teu trabalho, com o teu filho vendo você sendo uma baita de uma profissional, né? Então, a pergunta é mais nesse sentido. Como que é hoje a Jéssica, mãe? Né? Porque a Jéssica profissional, ela tá estampada, né? Já é essa vitrine. E como é que foi você se descobrir agora num outro papel? Talvez... Eu ouso dizer, pelo menos na minha experiência enquanto mãe, ainda mais importante na tua vida. Sim. Né? Sim. Então, como que tu quer mostrar isso pro teu filho? Essa parte de dedicação, tudo isso. Né? Acho que isso é legal a gente trazer um pouquinho enquanto profissional, mãe, né? Esposa. Sim, sim. É bem interessante a tua pergunta, né? A tua colocação. Até porque antes de ser mãe, né? Era o meu trabalho. Era o meu trabalho. Sempre o meu trabalho em primeiro lugar, né? E aí, quando a gente vira mãe, a gente se transforma, né? Então, assim, eu acho que até o nascimento, até eu não ver a carinha dele, eu era uma. E quando ele nasceu, que eu olhei para aquele serzinho ali, pequenininho, eu me transformei, assim. É um amor incondicional, é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente começa a se perguntar algumas coisas, assim. Qual que é o meu propósito aqui?
né? O que eu tô fazendo aqui? Porque assim, eu não tô aqui, não caí de paraquedas aqui. Eu tô aqui por algum motivo. Era para eu conhecer o meu marido, era para eu ter um filho. E aí? E a gente, às vezes eu fico me perguntando, assim, sabe? Porque às vezes eu me perco um pouco no meu foco, na minha meta profissional. Eu fico balançada, porque eu sei que eu tenho que me dedicar para eu ser uma boa profissional. Mas e aí, como que vai ficar o meu filho, a minha família? Como que eu vou conseguir equilibrar, né? Talvez, assim, não seria nem a palavra equilibrar, mas talvez encontrar harmonia. Né? Harmonia para poder conseguir viver de uma forma feliz, saudável, realizada profissionalmente. E olhar para trás e ver que cumpriu de forma harmônica tudo isso. Não ficou sem aquele receio de olhar para trás e dizer, poxa, eu deveria ter feito mais disso ou estar mais presente naquilo. Não, e é difícil. Todo dia é um desafio. E tem sido desde então. Meu filho nasceu, eu fiquei 1 mês parada. E 1 mês eu tinha que voltar a trabalhar. Porque se eu não voltasse, não tinha ninguém por mim. E aí, a Jéssica Guenoato, a Jéssica arquiteta, né? Ia ficar para trás. Né? Eu tinha obras em andamento, eu não tinha funcionários na época. E eu tinha só uma estagiária. E aí, o meu marido me ajudou. Nessa época, ele falou, não, as obras que estão em andamento eu vou acompanhar enquanto tu não puder. Né? Então, ele me ajudou. E assim, as coisas fluíram, eu não precisei parar. Aí a minha mãe veio pra cá, ela ajudou a cuidar do meu filho, né? Então ela cuidou dele até os 2 anos e hoje ele vai pra escolinha no integral. Então assim, das 8 da manhã até as 5:30 da tarde eu sou a Jéssica arquiteta. Das 5:30 em diante, eu sou a Jéssica mãe. E eu chego em casa, eu busco ele na escola, eu chego em casa, é o meu momento com ele. Antes de ser mãe, eu trabalhava de madrugada. Eu virava à noite fazendo projeto. Até porque você falou pra tua irmã que você queria trabalhar. Eu falei. Exatamente. Você colocou o trabalho, né? E é o que a gente fala, acontece. Sim. A gente não entende o poder que a gente tem com as nossas palavras, o né? poder com da os língua. nossos desejos, né? Então, assim, besteira. Eu falei, eu queria. E assim, até o meu marido mesmo, ele se queixou várias vezes. Jéssica, não é hora de trabalhar agora. Tipo, e eu, assim, não, tenho que trabalhar, eu tenho que entregar esse projeto, eu preciso criar. E o meu momento de criatividade era de madrugada. Ai, eu te entendo. Era de Às vezes eu madrugada. espero todo mundo dormir em casa. Marido, filhos. Todo mundo dormiu. Ai, agora eu vou abrir meu computador e agora eu vou trabalhar. Sim. Acontece. Pois é, eu gostaria de voltar nesse ritmo, mas eu não consigo mais. Às vezes eu levo Na verdade, eu acho que assim, acho tu que- não queria voltar nesse ritmo. Porque se tu quisesse, tu voltaria. E eu ia falar uma coisa até quando a Pode Tamara sentir tava saudade. falando que você foi fazendo a pergunta, eu entrei no teu Instagram, não tinha olhado. E eu comecei a olhar ali as tuas fotos, você, a tua expressão, a mulher que você é. E cheguei naquela foto que você falou que postou. Sim, escritório. Do escritório. E Muito daquela legal. foto que foi provavelmente quando você recém Sim. foi mãe, pra hoje, dá pra ver nitidamente que você é outra mulher. Então, assim, não tem como retroceder, porque você é muito mais completa mãe. Sim. E isso ativa totalmente a tua feminilidade e, ao mesmo tempo, a tua criatividade. Né? Porque o feminino em alta é criatividade. Sim. E você, na tua posição hoje, a criatividade é muito mais importante do que o estar trabalhando o tempo inteiro. O que é estar fazendo o tempo inteiro? Não, com certeza. Hoje eu sou Lindas muito mais... as fotos. Sou muito... Obrigada. Eu sou muito mais completa com a minha família. Sem a minha família, não sou nada. E parabéns, porque o teu Instagram tá muito lindo, tá? Assim, você faz um trabalho incrível. E quem quiser acompanhar, quiser aproveitar e falar, é muito lindo, parabéns. E você falou dessa questão do Instagram, a Jéssica também trouxe isso. E eu vou dizer que eu gosto muito de ver. Eu acho lindo quando você posta a tua família dentro do teu Instagram. Eu sei que é um Instagram profissional, sempre foi muito focado nisso. Mas eu acho, assim, se tu diz assim, até essa questão, pô, às vezes eu olho e não me reconheço ali, né? Cadê a Jéssica? Eu digo que isso conecta bastante. E é muito gostoso ver você enquanto uma
profissional incrível que é Ser também mãe, ser sendo mulher, mãe, esposa. tendo a tua família. É lindo, é lindo. Às vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar e ver as tuas postagens e ver ali você compartilhando os teus prêmios junto com o teu marido, inclusive, sempre ali junto contigo, é muito legal. É muito legal. É muito legal mesmo. Então, Lindo mesmo. parabéns, mais uma vez, parabéns. É uma história muito linda mesmo, como eu disse anteriormente, acompanhar desde o começo aqui, né? Esse começo aqui da nossa região é impecável. Diria que é impecável. E realmente ali o que a gente mostra nessa vitrine é mais impecável ainda. E eu entendo quando e quão importante é a gente parar muitas vezes e refletir, né? Calma, Jéssica arquiteta, vamos dar um espaço para... Tem outra Jéssica aqui, Sim. né? Tem a Jéssica mãe, a Jéssica esposa, a Jéssica arquiteta e a Jéssica Jéssica. Né? E no começo, não estávamos gravando ainda, mas tu comentaste algo sobre isso, assim, de estar num processo de transformação. Que processo que transformação é essa? Eu acho assim que a gente está sempre se transformando, né? A gente tem que estar sempre buscando evoluir. E eu nunca me cansei disso, sabe? De sempre buscar mais. Então, antes, né, o meu foco era chegar a ser a Jéssica arquiteta, a ter um escritório, a ter projetos renomados, clientes bacanas, né, que deixam a gente criar, usar a criatividade. E agora, nesses últimos anos, aí eu digo do ano passado para cá, eu tô me descobrindo diferente. Tanto que por isso eu tô postando mais coisas minhas pessoais no meu Instagram. Porque antes eu pensava assim, não, é a Jéssica arquiteta, ela que tem que mostrar quem ela é, o que ela faz. Mas às vezes eu comecei a me perguntar, qual que é o meu propósito aqui? Eu volto a falar do propósito, daquilo, do legado. Né? Da plenitude, de você estar feliz. Porque assim, eu não sei como você é quando você entrega um projeto. Mas eu fico assim, a gente fica naquela ansiedade, sabe? Aí você entrega um projeto depois, você quer mais um outro projeto. Depois você quer mais um projeto. E tu fica só naquela adrenalina. É uma adrenalina. E aí, qual que é o sentido disso? Parece que você tá... Deixa de viver também os pequenos momentos, Isso, né? exatamente. Tu tá ali, Pequenas vitórias. mas tu não aproveita o processo, né? O que é aquilo? A construção daquilo que você tá fazendo, né? Então, eu acho que um pouco é maturidade, a gente vai envelhecendo, vai entendendo Com algumas certeza. coisas, né? Mas assim, hoje eu posso dizer que eu tô em transformação porque eu quero realmente entender, assim, qual que é o meu propósito aqui como, né, Jéssica esposa, Jéssica mãe, Jéssica arquiteta, Jéssica aqui conversando com vocês, né? Hoje, que me convidaram para esse podcast. E eu achei muito incrível, porque realmente é bom poder compartilhar isso, compartilhar essas histórias, talvez inspirar pessoas Com certeza. que estão em dúvida, né? Em dúvida no que fazer, ou a profissão não tá legal, indiferente se é arquitetura ou qualquer outra profissão. Se a gente não tá bem, a gente não tá feliz, se a gente não tem um propósito, tudo é em vão, né? Então, assim, eu tive várias, né? Como posso dizer? Várias dúvidas. Se eu virava mãe, eu não virava mãe. E o meu marido queria, e eu não estava preparada. Porque eu pensava, como vai ser o meu profissional, né? Como vai ser o meu profissional? Questionamentos. E eu, meu Deus, aí eu falava assim, não, ele quer, eu vou deixar nas mãos de Deus, vou deixar acontecer. E deixei acontecer, e foi tudo muito rápido. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu chorei. Mas não era de emoção, era de desespero. De preocupação. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E eu liguei pra minha mãe, né? E até eu já contei essa história pro meu marido, porque ele achou que ele era o primeiro que eu tinha ligado, né? Eu falei, não, liguei pra minha mãe. E aí eu falei, mãe, meu Deus, eu fiz o teste, deu positivo. Eu chorando. E ela, mas por que você tá chorando, filha? Você tem a tua casa, você tem um marido que quer ser pai, que vai ser um ótimo pai. Ai, com nada como uma mãe, né? Pra falar o que a gente... Pra olhar o lado bom de tudo, né? Sim, exatamente. E assim, e realmente, eu tava em dúvida, né? Mas não, deu tudo certo. Então, hoje, minha transformação é essa. Hoje eu quero realmente entender qual é o meu propósito como mãe, esposa,
pessoa, como eu posso impactar as pessoas, como eu posso colaborar. Mas falando da profissão, cada cliente que a gente tem, cada projeto que a gente faz também é um propósito, né? Eles nos procuram porque eles estão querendo realizar um sonho, né? E a gente está vendendo algo que não é palpável. É um sonho, é um desenho. Vai ser palpável lá na frente, né? Mas, por enquanto, é um sonho. Então, é um propósito também. É um desenho, né? Essa eu adorei. Com certeza. Então, Eu já sei, tu pode começar a participar mais com a gente nos nossos encontros e ajudar tanto a tua cabeça a pensar no teu propósito e ajudar as outras mulheres a pensar nos propósitos delas também. Case de sucesso, certeza. que é o teu case, é muito inspirador. Eu podia aqui ficar mais 3 horas te perguntando mais 1000 coisas. Eu me contive muito, apesar de ter perguntado bastante. Mas quero agradecer mais uma vez a tua presença, por ter aberto esse livro lindo, essa história linda, compartilhado conosco. E de forma tão leve, né? Muito leve, Muito tão leve. harmônica. Acho que essa é a palavra da o Jéssica, amadurecimento, né? Da Jéssica, de poder olhar e contemplar toda a tua vida, a tua trajetória. Saber que o trabalho não é o mais importante, que você foi se descobrindo nisso, né? De poder explorar outras vertentes que Deus nos dá a oportunidade. Então, isso é maravilhoso. Que, com certeza, vai inspirar muitas mulheres que estão em casa. Então, já agradecemos aqui pelas tuas palavras, pela tua abertura. E conhecer também um pouco mais sobre quem você é e o teu trabalho, né? Agradecemos. Eu quero e acho fazer que a perguntinha falar final. também. A perguntinha Aproveita. final, só pra, né? Finalizar, isso aí. A Jéssica daqui a 10 anos, como é que tu imagina? Pode ser 7, 15 anos. Jéssica do futuro, como é que imagina? A Olha. Jéssica, toda Jéssica, tá? Não só a Jéssica arquiteta. Eu tenho tudo isso desenhado. Legal. Não, mas eu não tenho dúvidas. Planilha, cronograma. A Jéssica do futuro, talvez vou ter mais um filho, né? Legal. Que eu tô pensando agora. Né, em dar esse próximo passo, Legal. com medo, um pouco de medo também. Mas se deu certo o primeiro, vai do segundo. Vai dar certo no Sim, segundo. vai com medo mesmo, Se que for tá pra tudo ser certo. do jeito certo vai ser. Sim, e eu vou continuar trabalhando na minha área, porque eu quero deixar um legado. Legal. Eu tenho um sonho, meu sonho é receber premiações internacionais, é voltar a trabalhar fora do país. Então, assim, quero buscar fazer alguns cursos, né? Então, tô em busca, né? Aí a gente analisa se vai ser agora, se vai ser depois do filho, se o filho vem agora. Mas já estou em busca de fazer uma especialização fora do país, porque daí as coisas vão fluindo lá fora. Então, Jéssica do futuro quer continuar trabalhando com arquitetura, mas quero ter uma família feliz, sólida. Quero poder explorar, né, países diferentes, culturas diferentes. Acho que é isso. Gente, um brinde. A Que assim Jéssica de seja. hoje, a Jéssica do futuro. A Jéssica do futuro de hoje. E da Jéssica também, né? Adolescente que escolheu a arquitetura pela festa, mas que te trouxe até aqui. Sim. Então, gostaríamos de agradecer. Eu vou até colocar aqui o teu Instagram, que eu achei muito legal para quem estiver em casa assistir. A mulher que está em casa, e não só que é arquiteta, né? Mas que se conectou com você, continuar te acompanhando nas redes sociais. É Jéssica Guinoato, com 2 T's, arquiteta. Lá também vai ter o contato da empresa dela, dos projetos, tudo que ela faz. E a gente agradece mais uma vez a B Criativa por estar patrocinando o nosso pod. E é isso. Fiquem aí com o link, clicam, curtem, encaminhem para a mulher que vai aprender muito com a história da Jéssica. E vamos ecoar. Um brinde! Mais um último. Obrigada, Jé. Muito bom. Obrigada.